boa tarde em Rio Grande, boa tarde Umbanda e a sua gente. Retornamos para conversar, para um bate-papo sobre o livro do Augusto Cury, 12 Semanas para Mudar uma Vida. Roda a vinheta. E aí, pessoal, retornando com o livro do Augusto Cury, é um livro que tem 12 capítulos, e no capítulo 6º que eu estou trabalhando, ele cita algumas atitudes para administrar as emoções. Podem ser desenvolver a bondade, a serenidade e a tolerância, que está tão falta no mundo de hoje. Ser livre para amar, mas não ser livre das emoções. Desenvolver a satisfação, o prazer de ver a vida, de ver o belo e de amar. Para Augusto Cury, no livro 12 Semanas para Mudar uma Vida, ele diz que é mais difícil governar as emoções do que os pensamentos, porque as emoções são ilógicas. Ele explica e ele justifica que um professor, mesmo tendo um aluno desinteressado, rebelde, ele não abandona aquele professor, ele insiste naquele professor para que o aluno saia da escuridão e adentre a claridade, adentre a luz que é o conhecimento. Um pai, uma mãe, mesmo de longe de um filho, ele continua olhando para aquele filho, mesmo que às vezes haja problemas de relacionamento. Um pai e a mãe continuam olhando para aquele filho. O livro aborda questões emocionais e psíquicas do mundo moderno, dentre os quais a angústia, a depressão e o suicídio. O suicídio pode ser o aprofundamento de uma depressão, e a depressão pode começar através de uma crise financeira, por exemplo, os empregados da Santa Casa, que estão há 4, 5 meses sem receber. A gente vê muito, por exemplo, no ambiente escolar, professores depressivos em função de agressões e ameaças dentro das escolas. A violência urbana também pode acontecer, por exemplo, o assédio sexual ou o assédio psicológico ou a solidão. A pessoa, às vezes, até desanima de viver. O Rio Grande do Sul, em 2017, numa reportagem que saiu num jornal de circulação estadual, foi tido como o estado de maior índice de suicídio no Brasil, 23%, em comparação dos outros. Hoje em dia se vê muito suicídio em nós homens. De que forma? Ao término do relacionamento conjugal, o homem não aceita, não admite, vai lá, mata a ex-companheira e depois se suicida. Isso se vê muito hoje em dia. Segundo Augusto Cury, no livro 12 Semanas para Mudar uma Vida, o suicídio, não, às vezes, é o desejo de acabar com uma dor que a pessoa nem sabe o que é, um desespero, mas não é tirar a vida. Tenho as minhas dúvidas. O Espiritismo ele tem uma vasta literatura sobre suicídio. Inclusive, há uma associação médica de médicos espíritas que aborda bem essa questão. Em alguns livros espíritas, kardecistas, eles atrelam o suicídio e a depressão à atividade de obsessores. Né? E também alguns espíritas alegam a existência dos suicidas indiretos, que são os alcoólatras, que são os viciados do cigarro, os drogados e aqueles que arriscam a vida sem finalidade nenhuma, só pelo prazer, por adrenalina, pela aventura. Se acontece alguma coisa, eles também são suicidas. A questão do suicídio apareceu também no livro Nosso Lar, com o personagem principal, que é André Luiz. Existe também um livro da médium Ivone Pereira, em seu livro Memórias de um Suicida, se não me engano, do Espírito Bezerra de Menezes, que ela comenta sobre o Vale dos Suicidas. E existe também um livro do Chico Xavier, se não me engano, chama-se As Vidas de Chico Xavier, deve ser do Espírito Emmanuel, que ele cita algumas coisas assim, tipo assim, Chico Xavier estava lá em Uberaba atendendo o pessoal, e chega uma mãe e diz para ele, olha, meu filho tem uma demência, um problema, eu não sei o que acontece com ele, que ele não aprende, né? E Chico conversa com a mãe e pede para passar na sala de passes.
E aí o espírito diz ao Chico, lá no passado ele se suicidou com um tiro na cabeça, por isso que hoje ele tem essa demência, está em resgate. A outra mãe que chega a Chico e diz, olha, meu filho nasceu mudo, cego, surdo, e agora está com dores nas pernas, saiu umas coisas nas pernas dele, não sei o que eu vou fazer com essa criança. E Chico também orienta para a sala de passes e outras terapias, e o espírito diz ao ouvido de Chico, lá no passado, esse espírito fez de tudo um pouco, até que desesperado se suicidou, se afogando. Agora, ele tem isso na perna e corre o risco de perder uma perna, se não as duas, para evitar de procurar o lugar que tenha água para se afogar. Então, a literatura espírita tem muito a ver com os casos de angústia, depressão e suicídio. Há também as obras básicas do Espiritismo, que é o Livro de Espírito, a questão 943, 944 e 945. Na Umbanda, há alguns livros que falam timidamente sobre o assunto e não abordam muito a questão do suicídio, mas sempre nessa mesma linha de que o suicídio é um ato de desespero e lá adiante irá ter sérias consequências, muitas consequências. Há algumas passagens até que se diz que suicidas, lá no Vale dos Suicidas, é tão horrível, tão horrível, tão horrível, que ninguém ousa imaginar o que se passa. Valeu, pessoal. Umbanda e a sua gente. Valeu. Salve Oxalá, salve o grande Criador, seu